Pensa na Europa, aquele continente que foi o berço da reforma, o centro de impérios cristãos, a força que, exportou sua fé para o mundo todo. Só que essa Europa, ela está desaparecendo. Hoje o cenário é outro, completamente diferente. E para a gente entender essa transformação gigantesca, vamos mergulhar nas ideias do livro Europa Pós-Cristã. Ok, vamos começar com uma pergunta para provocar mesmo. E se o que mais define a Europa hoje não são mais as catedrais ou a história riquíssima, mas sim a necessidade de ouvir a mensagem que um dia ela mesma proclamou para o mundo? É uma inversão de papéis maluca, né? O continente que enviou missionários para os 4 cantos da Terra agora se tornou, ele mesmo, um dos maiores desafios missionários do planeta. Para a gente entender essa virada de chave, nosso papo aqui vai ter 4 momentos. Primeiro, a gente volta no tempo para ver como a Europa virou esse gigante da fé. Depois, vamos investigar as ideias que abalaram essa base na chamada Era da Dúvida. Aí, vamos encarar os números da Europa pós-cristã de hoje e, por fim, vamos procurar por sinais de esperança, por algumas luzes na escuridão. Beleza, vamos começar do começo, então. Para entender a queda, a gente precisa primeiro entender a subida. Como é que um continente se tornou, por mais de 1.500 anos, o coração pulsante do cristianismo mundial? E a história toda começa de um jeito, surpreendente, bem humilde e multicultural. O livro de Atos conta que a missão para a Europa nem estava nos planos do apóstolo Paulo. Foi uma visão que o levou até lá. E a primeira pessoa convertida em solo europeu, Lídia, uma mulher de negócios, vendedora de tecidos de luxo e, detalhe, uma imigrante da Ásia Menor. Ou seja, a primeira igreja europeia nasceu na casa de uma mulher estrangeira. Cara, isso já no comecinho da história diz tudo sobre o poder dessa mensagem de cruzar qualquer fronteira. E daquela sementinha, a coisa cresceu de um jeito impressionante. A fé cristã se espalhou, sobreviveu a perseguições terríveis e, em 313, finalmente ganhou liberdade com o Édito de Milão. Menos de 70 anos depois, um passo gigantesco. Virou a religião oficial do Império Romano. Mas o momento de maior explosão de energia mesmo veio em 1517, com a Reforma Protestante, um movimento que redefiniu não só a fé, mas a própria identidade da Europa. Olha só essa frase do Martinho Lutero, que resume perfeitamente o espírito da coisa. Eu nada fiz, a palavra fez tudo. Existia essa convicção profunda de que a Bíblia, redescoberta e colocada nas mãos do povo, tinha um poder transformador imenso. E foi essa certeza que abasteceu a Europa, transformando o continente num verdadeiro celeiro de missões, que espalhou suas ideias, teologia e uma nova visão de mundo para todo canto. Mas como é que essa fortaleza toda começou a rachar? Para entender isso, a gente precisa mudar o foco da história para a filosofia. A gente entra agora na Era da Dúvida, um período em que novas ideias começaram a questionar os próprios alicerces da fé europeia. Essa mudança não foi da noite para o dia, sabe? Foi tipo uma escada de ideias, um degrau levando ao outro. Começou com o humanismo, que valorizou o ser humano, mas ainda dentro de um contexto cristão. Isso abriu a porta para o racionalismo, que botou a razão humana no centro de tudo. Depois veio o iluminismo, que transformou a razão na juíza final de toda a verdade. E essa escada nos leva até o pós-modernismo, que olhou para tudo isso e questionou a própria ideia de que existe uma verdade única. E aqui tem um ponto que é super importante a gente entender. O primeiro humanismo, lá da Renascença, queria usar o conhecimento para reformar a igreja, não para acabar com ela. Mas o humanismo secular que veio depois fez algo bem diferente. Ele manteve a valorização do ser humano, mas tirou Deus da equação. A dignidade humana não precisava mais de um criador para ser válida. O grande ponto de virada mesmo foi o iluminismo. Pensa na relação entre fé e razão. Antes, a razão era uma ferramenta para entender a fé. Com o iluminismo, essa relação se inverteu totalmente. A razão humana virou a juíza de tudo. Se algo não fizesse sentido lógico, era descartado como superstição. A revelação divina agora tinha que se explicar e se justificar no tribunal da razão humana. E aí a gente chega no último degrau, o pós-modernismo. Tem uma definição de um filósofo, o Lyotard, que é perfeita. Incredulidade em relação às metanarrativas. Traduzindo, desconfiança total de qualquer grande história que tente explicar o mundo. Seja o cristianismo, o marxismo, qualquer uma. A ideia de a verdade, com V maiúsculo, foi por água abaixo. E o que sobrou? Apenas a minha verdade e a sua verdade. E todas são vistas como igualmente válidas. E todo esse papo de filosofia não ficou só nos livros, né? Ele moldou a cultura, a política, a vida das pessoas e nos trouxe até a realidade de hoje.
Vamos ver agora como a Europa se tornou, na prática, um continente pós-cristão, um verdadeiro campo missionário. Menos 100 milhões. Para pensar nesse número. É o que as projeções do Pew Research Center indicam. A população cristã da Europa deve diminuir em 100 milhões de pessoas até 2050. É uma queda demográfica religiosa que não tem paralelo. A gente está testemunhando em tempo real a maior secularização em massa da história. E essa queda fica ainda mais gritante quando a gente olha para os jovens. Os dados são assustadores. Na República Tcheca, 91% dos jovens não têm religião. 91%! E não é um caso isolado. Na Suécia, 75%. No Reino Unido, 70%. Na França, 64%. Países que foram pilares da cristandade estão vendo a fé simplesmente sumir em uma geração. Tá, mas por quê? O que explica essa queda toda? Bom, não é uma coisa só, é uma tempestade perfeita de fatores. De um lado, a cultura do secularismo e do consumismo, que promete felicidade aqui e agora. Dentro das próprias igrejas, o liberalismo teológico foi esvaziando doutrinas importantes, enquanto escândalos de abusos destruíam a confiança das pessoas. E ainda por cima, o trauma de 2 guerras mundiais, que deixou um cinismo profundo sobre qualquer grande ideal. Cada uma dessas coisas foi uma martelada na base da fé do continente. O mais doido disso tudo é a velocidade com que as coisas se inverteram. Pensa na Inglaterra do século XIX, de onde saiu um missionário como William Carey para a Índia. Hoje, é um país onde 70% dos jovens não têm religião. Em poucas gerações, a inversão de papéis foi total. Quem enviava agora precisa receber. Bom, com um cenário desses, a gente podia terminar por aqui, né? Num tom bem para baixo. Mas, assim como no livro que inspirou essa análise, vamos mudar o tom. A pergunta não é só o que foi que a gente perdeu, mas sim o que pode nascer a partir de agora. E é aqui que a análise dá uma virada de 180 graus. O declínio não é visto como o fim da história, mas como um novo chamado. A tarefa agora não é mais ficar lamentando uma cristandade que não existe mais. É abraçar a missão de reevangelizar um continente que esqueceu as próprias raízes. É um desafio gigantesco, com certeza, mas também é uma oportunidade única. E a esperança para essa tarefa toda se baseia numa convicção bem antiga, como a que a gente vê nessa passagem. É a ideia de que, mesmo diante do que parece humanamente impossível, como reverter uma tendência cultural de séculos, a possibilidade de algo novo acontecer sempre existe. E a gente fecha com essa imagem que é muito poderosa. Não é uma escuridão total. Existem luzes piscando na escuridão. São pequenas igrejas de imigrantes cheias de vida. São novos ministérios super criativos se conectando com a cultura secular. É o chamado renovado em muitas partes do continente por oração e por um avivamento. São sinais de que a história ainda não acabou. E, no fim das contas, a gente fica com aquela pergunta lá do começo. A Europa pós-cristã representa o fim de uma longa e rica história de fé? Ou será que é o começo de um capítulo completamente novo e inesperado? A resposta talvez ainda esteja sendo escrita.